Graça e paz a todos, muito boa noite, sou o pastor Adriano Meira, estamos iniciando mais uma noite, quartas de estudo, e hoje nós estaremos ensinando, ministrando, trazendo esse estudo maravilhoso para você sobre a importância do jejum. Quero desde já agradecer a você pela oportunidade de entrar na tua casa, de estar tendo esta oportunidade de ensinar sobre um tema muito importante para a vida do cristão, uma ferramenta poderosa que nós temos, que Jesus nos deixou para vencer o inimigo, vencer as diversidades da vida e atrelada, unida a outras ferramentas como a oração, a palavra, o arrependimento e a santidade, nós, conjuntamente com este ato chamado jejum, com esse sacrifício que nós vamos aprender nesta noite, aliado a tudo isso, vira uma ferramenta poderosa para nos dar vitórias no mundo espiritual, para o céu ser manifestado, para que no céu haja movimentação a mim, para você, a nosso favor. Convido você a mergulhar nas Escrituras e entrar comigo, em nome de Jesus Cristo, neste livro precioso chamado Bíblia e também a Palavra de Deus. Queridos, jejum, o que significa jejum? Privação total ou parcial de alimentos durante um determinado tempo. Vou repetir, jejum o significado da palavra jejum é privação total ou parcial de alimentos durante um determinado tempo ou período. No Antigo Testamento, queridos, a Bíblia vai nos mostrar o poder desse jejum aliado ao arrependimento. Nós vamos estudar muito nesta noite que o jejum por si só, ele tem o seu efeito. Porém, quando aliado ao arrependimento, aliado à oração, aliado à santidade, aliado ao retiro, ele se torna algo poderoso. Quando assim, junto com outras atitudes que a Bíblia nos diz para buscar o nosso Deus e também para mexer com os céus a nosso favor, para livramentos, para bênçãos, para gratidão. Muitos são os motivos do jejum. E é isso que nós vamos estudar nesta noite, parte por parte. Então convido você a anotar a primeira passagem bíblica. Quando for para abrir a Bíblia, eu vou falar. Quando for para anotar, você anota, e aí eu faço a leitura e a gente toca o estudo para a gente ganhar tempo e remir tempo. Jonas capítulo 3, do versículo 4 ao 10. Jonas capítulo 3, do versículo 4 ao 10, vai falar sobre algo que aconteceu não só na vida do profeta Jonas, mas também na cidade de Nínive. Então ouça o que as Escrituras vai nos dizer. E começou Jonas a entrar pela cidade de Nínive, fazendo uma jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vou repetir. Proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre as cinzas e fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, ou seja, não comam os homens, os animais, os bois, nem as ovelhas, não comam nem bebam
água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. O que esta passagem nos relata? Relata primeiro que houve uma proclamação por meio do profeta dizendo que haveria uma destruição daquela cidade, porque o pecado daquela cidade subiu nas narinas de Deus, trazendo a fúria de Deus, e Deus ia destruir a cidade. Porém, mandou o profeta lá para proclamar, para haver arrependimento. O arrependimento, aliado ao jejum, traz livramento, traz a presença de Deus, traz a misericórdia de Deus, traz o amor de Deus, muda sentenças, meu querido, porque a Bíblia diz que o rei ouviu e falou assim: olha, estou decretando, todos vão jejuar, os homens, as mulheres, as crianças e até os animais, boi, ovelha, cachorro, todos os animais não vão comer e nem beber água. Ou seja, era um jejum absoluto, e nós vamos estudar sobre isso. Proclamou um jejum absoluto e proclamado, ou seja, todos estavam sabendo que ia ter esse jejum, um jejum proclamado, coletivo, na nação toda, e aliado ao arrependimento. Todos assim fizeram, e quando fizeram isso, Deus recebeu a oração, o arrependimento e o jejum. E nós vimos no último versículo, que é o versículo 10, viu Deus o que fizeram. Ou seja, se arrependeram, jejuaram e se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Entenda que no Antigo Testamento temos várias passagens bíblicas sobre o jejum. Essa eu trouxe para ver o poder do jejum aliado ao arrependimento e também aliado à oração. E trouxe para você um jejum coletivo, proclamado. Todos assim jejuaram naquela nação. Temos também o jejum individual, que quando eu faço, muitos não precisam saber, muitos não precisam notar que eu estou fazendo esse jejum. E nós vamos ver nas Escrituras que Jesus falou sobre esse tipo de jejum, que é um jejum secreto. Nós não precisamos demonstrar que estamos jejuando com a cara feia, ou com a cara de fome, né, com a cara de triste, embora às vezes é impossível negar que estamos jejuando. Eu ia perguntar para você, falar para você, pergunte por quê, né? Mas entenda, porque às vezes estamos visitando, às vezes estamos na correria, e alguém vem e fala: olha, come, oferece algo para você, e você está jejuando. E é isso, às vezes a gente fica sem jeito, a gente fica meio assim, para falar tal, mas aí não tem como, não come, você vai fazer desfeita, aí até fica bravo porque você não come, se você está fazendo uma visita ou alguma coisa assim, ou recebeu alguém na sua casa, mas aí você tem que falar: não, eu estou no óleo, né? A gente fala: eu estou no óleo, ou seja, eu estou no jejum. Salvo isso, é importante nós mantermos o sigilo. Porém, esse jejum que aconteceu em Nínive foi proclamado, coletivo, que é o mesmo jejum que eu proclamo junto com a pastora para todos os filhos da CCA, todas as segundas-feiras, das 0 horas às 12 horas. Para quê? Um jejum coletivo, proclamado, para que todos entrem e apresentam a sua semana. No Novo Testamento, Cristo Jesus nos ensinou. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Anote aí, Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Eu já vou lendo aqui.
Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando. Lembra que eu falei agora há pouco? Mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Olha que interessante. Lembra que eu falei que quando estamos jejuando individualmente, não precisamos mostrar, vamos lavar o rosto. Não fique mostrando como os fariseus, com cara feia, só para mostrar que está jejuando, que está cumprindo um jejum. Ou seja, não deixa ninguém saber, lava teu rosto. E o teu Pai que está vendo o seu jejum, amém? O teu Pai, Jesus dizendo, o teu Pai que está vendo o seu jejum, que está em secreto, que vem em secreto, vai te dar uma recompensa. Então o que eu entendo que o jejum faz, através desta passagem que eu li para você, Mateus capítulo 6, 17 e 18. O que Jesus está nos ensinando? Primeiro, não temos que falar, estou jejuando, uau! Ou fazer cara feia para os irmãos ver. Não, é no secreto. E mais do que isso, existe uma recompensa pelo jejum. Então quem jejua tem recompensa, meu querido. O jejum não é uma prática da lei. Amém? Jesus estava dizendo, não é uma prática da lei. Não é uma ordem, um mandamento. Não. Nós vamos ver que o jejum, ele é por livre e espontânea vontade. É uma ordenança, uma sugestão poderosa. Não é obrigatório. Amém? Eu sempre digo, quando eu divulgo o jejum coletivo, falo, quem quiser entrar, estamos indo. Não é obrigatório, querido. Posto lá no grupo, não fico perguntando se jejuou ou não jejuou. É a pessoa e Deus. Eu sugiro como líder, eu oriento como líder, eu estimulo como líder, eu ensino como estou ensinando nesta noite como líder, como teu pastor. Porém, você vai jejuar se você quiser. Amém? Se quiser recompensa, você vai jejuar. Se quiser que Deus veja o seu jejum e abra os céus e receba a sua oração aliada ao jejum, é você quem vai decidir isso. Por isso eu estou ensinando esta ferramenta poderosa que poderia estar aliada à sua oração e já ter trazido muitas vitórias para você. Quem não jejua não está pecando. Amém? Amém, queridos? De repente esse ensino é um confronto para muitas pessoas que vão assistir. Dezenas, centenas de pessoas. E vai confrontar você. Nossa, faz 1 mês que eu não jejuo. Nossa, faz 2 meses que eu não jejuo. Nossa, faz 5 meses ou 1 ano, não sei. Mas fique tranquilo. Você não jejuando não é um pecado que vai tirar do céu. Mas você jejuando, você vai ter uma ferramenta que vai te ajudar a ir para o céu. Por quê? Porque o jejum nos ajuda a vencer todas as adversidades e tentações do maligno. Nós vamos ver mais sobre isso. Mas Jesus tem a expectativa que a gente jejue. Tá? Ele não obriga, mas ele espera que nós jejuamos. Porque ele deu o exemplo. Ele está nos orientando através das Escrituras. Quem não jejua não terá recompensa, porque Jesus falou nesta palavra lida. Amém? Então, quem jejua não tem recompensa. Agora, aqueles que jejuam chegam a dimensões espirituais que aqueles que não jejuam nunca vão chegar. Anote isso. Aqueles que jejuam chegam a dimensões espirituais, experiências espirituais, eficácias nas suas orações, diferente do que aqueles que não jejuam. Ou seja, quem não jejua nunca vai chegar em um patamar elevado com Deus e com os frutos do Espírito. Porque o jejum nós vamos ver que mortifica a nossa carne. Mortificando a nossa carne, aviva quem? O nosso espírito. Avivando o nosso espírito, o que vai acontecer? Frutos do Espírito. Dando mais frutos do Espírito, você vai
deixar de viver na carne. E isso vai fazer com que você se santifique mais, que você cresça mais, que você entenda a palavra e viva uma vida fortalecida na presença de Deus. Em Marcos capítulo 9, vamos abrir agora as escrituras. No Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando eles se aproximavam dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que discuteis com eles? Ou seja, o que vocês estão discutindo com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança ele por terra, ele espuma, ele range os dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos, preste muito bem atenção, roguei aos seus discípulos que os expulsasse, e eles não conseguiram. Então, Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz ele aqui. E trouxeram-no, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou em lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tormente ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, último versículo, penúltimo. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Ou seja, os discípulos perguntaram: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Último verso, 29. Respondeu Jesus: esta espécie não sai a não ser por meio de oração e jejum. Até aqui. Nós vimos, querido, essa história bíblica. Eu não vou pregar em cima deste texto. Eu estou explicando para extrair um texto, um verso deste texto, de todo o contexto dessa escrita, para você entender. Porque Jesus, enquanto ele não tinha chego ali naquela multidão, este pai trouxe o seu filho para os seus discípulos e disse: olha, me ajuda, me ajuda. E os discípulos começaram a tentar expulsar aquele demônio, mas não conseguiram. Quando Jesus chegou, é difícil falar muitas vezes Jesus e jejum, estou confundindo aqui. Mas quando Jesus chegou, ele foi e resolveu o problema. Perguntou ao pai do menino quanto tempo ele estava assim, e depois chegou próximo do menino,
Quando Jesus chegou próximo, ele já começou a ficar violento, a se bater, porque já sabia que ia ser expulso. E quando Jesus deu uma ordem para aquele espírito mudo e surdo sair, Jesus deu um comando: saia dele, e ao mesmo tempo saiu. E após esta expulsação, os discípulos vieram no particular a Jesus e disseram: olha, Jesus, o que está acontecendo? Porque a gente expulsou, deu comando, oramos para esse demônio ir embora, e ele não foi. Aí Jesus chegou para ele o seguinte: esta casta, este tipo ou espécie de demônio só sai com jejum e oração. Existem tipos e espécies de demônios que só saem com jejum e oração. Queridos, se este texto, nesta introdução, não trouxer para você uma importância do jejum, nós não vamos crescer neste ensino. Porque imagina, se eu não jejuo, eu estou sujeito a alguns tipos de demônios agirem na minha casa, na minha família, nos meus negócios, na minha vida, e vir nos atormentar. E estes tipos, castas, eles não saem nem no nome de Jesus só. Jesus falou: olha, eles não saem a não ser com jejum e oração, mostrando que naquele momento Jesus estava jejuando e os discípulos não. Então, entenda, quando você estiver orando e entregando o seu jejum, nós vamos aprender aqui como fazer isso. Você aproveita e expulsa esses demônios, esses tipos e espécies que só saem com o jejum e oração. Aproveita quando você estiver entregando o jejum e já começa a dar comandos para esses demônios ir embora. Agora, repito, Jesus disse: tem tipos de demônios que só saem com o jejum e oração. Então eu entendo que se você orar e não jejuar, tem alguns demônios que não vão sair da sua vida. Continuando aqui, lembramos o seguinte, que em Mateus, não precisa abrir, só anote, em Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus orientou, como eu li, como nós temos que jejuar, o comportamento nosso diante do período de jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando eu jejuo, Jesus está dizendo, ensinando, quando eu jejuo para mostrar que eu estou jejuando, eu já recebi minha recompensa. Jesus está dizendo. Ou seja, a recompensa do reconhecimento dos homens. Mas quando eu jejuo no secreto, individual estou falando, não coletivo, que todo mundo vai saber, porque você vai proclamar o jejum coletivo. Quando eu estou jejuando individualmente, eu vou receber recompensa do Pai. Então quem mostra que está jejuando, recebe a recompensa dos homens e o reconhecimento. Quem jejua no secreto, recebe recompensa do Pai Celestial. Então, Jesus vai dizer também, quando orarem, entre no seu secreto. Nos versos de Mateus capítulo 6, geralmente no capítulo 6, no 6, e vai, a partir do 6 vem dizendo, e se Jesus fez menção da importância de orar, ele também no mesmo tempo, e no mesmo texto, falou da importância de jejuar. Então, querido, eu entendo que a mesma importância que a oração tem, o jejum também tem. Por quê? Porque não diz que é pecado não orar. Nas Escrituras não diz que é pecado não orar.
Mas sem oração, nós vamos acabar pecando, errando, e corremos o risco de perder a nossa salvação. Da mesma forma o jejum. Não jejuar não é pecado, mas se nós não jejuarmos, nós vamos ter problemas de mortificar a nossa carne. Além disso, o jejum aliado à oração vira um tsunami no mundo espiritual, vira uma bomba atômica no mundo espiritual. O jejum aliado à oração, meu querido, são ferramentas. Em Marcos capítulo 2, anote aí, Marcos capítulo 2, versículo 18 até o 20. Marcos 2, do 18 ao 20, só anote. Vai dizer o seguinte: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e foram perguntar-lhe, ou seja, perguntar a Jesus, por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Versículo 20: dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias, sim, hão de jejuar. Vou começar pelo versículo 20. Jesus está dizendo, quando ele voltasse para o Pai, aí sim seriam dias propícios para o jejum. Então, esses dias que nós estamos vivendo, na graça, esperando Jesus voltar, o noivo voltar, são dias de jejum. Aqui vai dizer também, e fortalecer de que a ordem de Jesus é para jejuarmos. Amém? Por que ele disse que não era para jejuar agora? Jesus demonstrou que os discípulos não iam seguir os ritmos dos discípulos de João e também dos fariseus. Por quê? Porque ia chegar o momento certo de jejuar. Ou seja, os discípulos iam seguir o jejum orientado por Jesus, da forma que Jesus estava orientando eles. Por quê? Por conta do ritmo do ministério de Jesus. E o ritmo era frenético, mostrando um equilíbrio. Ora era para jejuar, ora tinha que comer. Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes para todos comerem, depois sobrou 12 cestos, um para cada apóstolo se alimentar. Jesus ia dizer quando eles iam parar, porque Jesus ia de um lado para o outro, não parava. E assim iam seguir o ritmo de Jesus, não dos fariseus e não dos discípulos de João. Iam de um lugar para o outro, mas eles jejuavam. Tá? É isso que Jesus estava dizendo nesse verso bíblico, em Marcos 2, 18 ao 20, que nós lemos. Sobre o jejum. Como jejuar? Até agora nós vimos a importância do jejum biblicamente. Trouxe alguns textos. Agora nós vamos entender como jejuar. Como jejuar? Primeiro, definir que tipo de jejum e sua duração. Nós vamos ver que tem alguns tipos de jejum. Nesses instantes nós vamos ver isso. E nós temos que definir o tipo que nós vamos fazer, se é coletivo, se é individual. Nós vamos ver se é total, absoluto ou parcial. E a duração, ou seja, vou jejuar 12 horas, 24 horas. Lembrando que nós estamos em tempo de pandemia e também você que faz tratamento com os seus médicos, médico, toma remédios, você tem que pedir a orientação do seu médico em que período você pode jejuar dentro do seu tratamento, para que haja um equilíbrio e você não jejue e não passe mal. Então, lembrando que a duração tem que respeitar os limites de cada um, que eu estava dizendo, os limites físicos, os limites de trabalho. Amém? Tem pessoas que trabalham no escritório, tem pessoas que trabalham no construção civil, numa madeireira,
no pesado, carregando peso. Imagine se esse homem jejuar 48 horas. Como que ele vai trabalhar? Então nós temos que entender, tá? E respeitar os limites. Por isso você define o período de tempo e que tipo que vai ser. Importante, anote aí. Orar abrindo e orar fechando. Ou seja, orar abrindo, apresentando o jejum naquele determinado horário, como nós fazemos. No jejum coletivo, todas as segundas-feiras às 0 horas. Então, às 0 horas da madrugada de domingo para segunda, já madrugada de segunda, nós dobramos o nosso joelho e apresentamos o jejum. Quando for meio-dia da segunda-feira, a gente dobra o joelho e encerra, fecha o jejum, entregando para Deus, orando. Então eu apresento, abrindo o jejum, e depois do tempo determinado, entrego, encerrando esse jejum. Tipos de jejum. Anote aí, parcial. O que é o jejum parcial? Abster, ou seja, não ingerir parte dos alimentos. Jejum parcial, se abster de parte de alimentos, dos alimentos, não do total dos alimentos. Um jejum muito conhecido, que é parcial, é o jejum de Daniel. Tá? O que é? A gente não fica em jejum total. Nós jejuamos, se abstemos em parte dos alimentos. Que o jejum de Daniel é a gente se abster de todo o alimento que tem origem animal, carne e seus derivados, queijo, e comemos só os cereais da terra e os frutos da terra, grãos, legumes, verduras, sementes, enfim, todos os alimentos que não vêm de origem animal. Então, o jejum de Daniel é um jejum parcial, se abster de parte dos alimentos. Por exemplo, você pode direcionar o seu jejum parcial. Olha, não vou comer parte de, vamos supor, uma série de alimentos que eu gosto. Você vai estar se sacrificando, sim, se abstendo de parte dos alimentos. Jejum parcial. Jejum total. O próprio nome já diz. Todos os alimentos. Jejum total. Todos os alimentos. Não vou comer, porém, vou ingerir água. Jejum total é um jejum de todos os alimentos, todos, menos água. Então você vai molhar ali a boca, tomar um pouquinho de água a cada tempo. Não é para encher a barriga, que nem a gente brinca, né? Uma vez eu peguei lá um irmão, tô jejuando, tal, daqui a pouco eu vejo ele com um litrão de água, e tome água, e tome água, e tome água, e tome água. Eu falei, rapaz, você está enchendo a barriga de água, por isso você não vai ter fome, ué? Isso aí não é jejum, rapaz, tá? Não come nada, mas enche a barriga de água, barriga d'água. Então não adianta, você está saciando ali, facilitando e enchendo a barriga de água. Aí anda, faz plogló, 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 a barriga fazendo aquela barulho cheio de água. Então não adianta. O jejum total é de todos os alimentos, tá? Menos água. Mas não é para encher a barriga também, que isso não é um sacrifício. Temos o outro tipo de jejum. Qual é este tipo de jejum? Chama-se absoluto. Jejum absoluto. Anote aí. Sem alimentos e sem água. Absoluto. Seco. O jejum seco, o pessoal diz, né? Estou jejuando seco. Tudo. Ou seja, todos os alimentos e também água. Eles falam jejum seco, mas o nome é o jejum absoluto. Esse jejum não é recomendado por muito tempo. Por exemplo, 3 dias,
Não é recomendável, tá? Por quê? Porque você vai ficar sem o alimento e sem a água. Então é perigoso, lembrando que você vai pedir orientação médica se você faz uso de algum medicamento ou se tem algum problema de saúde. Em alguns propósitos que não são jejum, tá? Tem alguns propósitos que não são jejum, são propósitos, querido. Tá? Por exemplo, se você vai ter um jejum parcial, que eu estava dizendo, não vou tomar, só vou tomar líquido. É um jejum parcial. Agora, você ficar sem ver TV não é jejum, meu irmão. Isso é propósito. Você está tirando algo que você gosta, ou que está te atrapalhando dentro da sua vida espiritual. Eu vou dizer, vou fazer jejum de celular. Não é jejum, é propósito. Vou fazer jejum de internet. Não é jejum, é propósito. Então tudo que você vai colocar como propósito de não fazer mais, de se abster, que não seja ingerido, não é jejum. É o propósito com Deus. Não vou fazer mais isso, vou ficar sem fazer isso, porque eu quero ter mais tempo. Isto não é um propósito. Como fica, agora nós vamos entrar no profundo. Como fica a relação do casal em meio aos jejuns? Tá? Queridos, pasme, mas às vezes a gente tem algum tipo de problema nesse sentido. Por exemplo, um está jejuando, o outro não. Aí um jejua, o outro não. Aí, lógico, tem os propósitos individuais, tá? Mas sempre é bom, com o cônjuge, por ser uma só carne, ele está a par daquilo que você está fazendo no tocante ao jejum, ou a um propósito de se abster, né? Também, muitos falam, queridos, assim, quando eu estou jejuando, pastor, por exemplo, os 21 dias de Daniel, que é um jejum parcial. Nesses 21 dias, eu não posso ter relação? Ou eu posso ter relação? Então, tudo isso a Bíblia vai nos explicar e nós vamos ler agora. Paulo escreveu, anote aí, 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao 5. Olha o que Paulo escreveu à igreja no tocante a isso, aos jejuns, a se abster para a santidade em casal. O marido pague à mulher o que lhe é devido, ou seja, conceda à mulher. Está falando sobre o relacionamento sexual. E do mesmo modo a mulher ao seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o seu marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim sua mulher. Versículo 5. Não vos negueis uns aos outros, ou seja, não vos neguei um ao outro, ou seja, não negue a relação íntima, senão de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha só, Paulo está dizendo, se você quer ter um tempo de santidade, de oração, de jejum, você vai fazer o quê? Você tem que, em comum acordo, em comum acordo, você tem que consultar a sua mulher ou o seu esposo, porque o seu corpo não é mais seu, e sim dele ou dela, ou vice-versa. Então, eu vou colocar um jejum, um propósito de jejum, de santidade, e quero incluir também a relação sexual, que também é se abster, amém? Olha, senti, estou orando, Deus, vamos buscar aí 7 dias, vamos juntos, vamos se abster. Se você concorda com isso, concordo, glória a Deus, apresenta diante de Deus, que é a oração, que é jejum, e também a abstenção do sexo, por um determinado tempo, como
Paulo escreveu. Não adianta também 21 dias. Queridos, 2 meses. Sabe o que vai acontecer? Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, você está fazendo aqui, se abstendo, e Satanás vai tentar você com outra pessoa. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Então, não adianta. Tem pessoas, já pensou? O marido não avisa a esposa, nem a esposa o marido. Aí chega lá, tal, tem os 7 dias que já tem que aguardar, que é a limpeza, a purificação da mulher. Daqui a pouco vem, aí chega lá, vai dormir, chega no marido, oi, começa a acariciar para ter esse momento. Ele fala, estou em consagração, não me toque, estou em jejum. Pior é a religiosidade quando fala, para trás de mim, Satanás, não toque em mim, eu não vou ceder esse jejum. Então veja bem, é até hilário, porém, quero trazer esse exemplo para você entender que tem que conversar. É também se abster? Não vamos se abster, vamos só de alimento. Amém? Jejue só de alimento. Mas quer ter um período assim? Comunique em conformidade um com o outro. E a bênção vai ser grande, suas orações vão ser ouvidas, a bênção vai chegar, a sua oração vai chegar até Deus, os milagres vão acontecer, a sua oração vai ter eficácia, o poder de Deus vai se manifestar e Satanás não vai te tentar. Paulo também nos remete ao quê? A consagração. Então está falando de oração na extração deste texto que eu li, porém também está aliado ao jejum, tá? Está aliado ao jejum, esse tempo de santidade e de consagração. Olha que interessante, disse um certo pastor, jejuar não é bom. Olha, é isso mesmo, jejuar não é bom. Disse um certo pastor. É estranho, né? Eu chegar para você e dizer, jejuar não é bom, hein? Mas ele tem uma vírgula aqui e ele completa dizendo, bom é ter jejuado. Jejuar não é bom, bom é ter jejuado. O que ele quis dizer com isso, nessa frase? Que é um pastor desconhecido, um autor desconhecido. É que jejuar não é bom, querido. Ninguém gosta. Quem quer ficar sem comer? É isso que ele está dizendo. Bom é ter jejuado. Ou seja, quando a gente entrega, cumprimos, recebemos a bênção e podemos comer. É isso que ele está dizendo. Bom não é jejuar, e sim ter jejuado. Amém? Então a importância do jejum. Por que jejuar? Qual a importância do jejum? O jejum nos aproxima de Deus. A gente fica sensível ao Espírito Santo, como nós falamos, que eu mortifico a carne e o meu espírito vivifica. Ajuda eu a entender a palavra, ajuda eu frutificar, ser mais calmo, viver no Espírito. Ajude eu vencer as tentações do inimigo. Ajuda a tudo. Olha que interessante. E mais do que isso, ajuda a vencer as tentações do inimigo. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Anote aí. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha o que diz lá, em Lucas 4, 1 e 2. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto, no deserto. 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu alguma coisa e terminados eles teve fome. Olha que interessante, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e o inimigo tentando ele. Olha que interessante. A importância da gente ter semanalmente 1, 2
ou mais dias jejuando. Para nós vencermos o nosso inimigo como Jesus venceu. Jesus estava em jejum, querido. E ele venceu por quê? Ele estava ali em espírito. E o Espírito trouxe à mente dele, como homem, as palavras para vencer o inimigo. As palavras, ele venceu o inimigo pela palavra. O inimigo falou, olha, transforme essas pedras em pães. Ou seja, a primeira coisa que o inimigo atacou foi o jejum. Porque ele estava com fome. Falou, transforme essas pedras em pães. Ou seja, come aí, rompe esse jejum. Ah, meu irmão, ele sabe da importância do jejum. Aliás, tanto que ele sabe que no ocultismo, na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eles jejuam, tá? Aliás, eles jejuam muito mais do que crentes. Por quê? Porque o inimigo sabe que o jejum é um ato poderoso no mundo espiritual. No mundo sobrenatural. Então, quando eu jejuo, estou em Cristo, na graça, eu mortifico a minha carne, avivo o meu espírito, ou seja, eu estou mais ligado no mundo espiritual, eu tenho mais discernimento espiritual, eu tenho mais força para vencer a minha carne e as tentações desse mundo, querido. O jejum é poderoso, é muito importante para a vida do cristão. Lucas 9:23 diz o seguinte, anote aí, Lucas capítulo 9, versículo 23. Em seguida, dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a tua cruz e siga-me. O que Jesus estava dizendo? Nega você mesmo. Você tem fome? Você vai precisar também, o jejum é negar a mim mesmo. Eu quero comer, mas eu não vou comer. O meu espírito vai ser fortalecido. O corpo necessita da alimentação. Mas eu falo, não. Quem manda sou eu. Quem manda é o Espírito de Deus. Estou com fome, mas não vou comer. Estou com vontade, mas não vou ceder. Isso, querido, traz uma disciplina no mundo espiritual e na vida cristã, de que nem tudo que você tem vontade você pode fazer. Isso traz experiência para você. A sua alma fica regada do Espírito para vencer você mesmo. O jejum tem que estar aliado à santidade e ao testemunho. Nós vimos que os fariseus jejuavam, mas acabou, já tinha a recompensa deles, ou seja, o reconhecimento dos homens. Mas quando o jejum está aliado à santidade e ao testemunho, ou seja, a uma vida cristã, assim ele tem efeito. Não adianta, querido, sair tendo uma vida desregrada, de pecado, e estar jejuando para... não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Tem que estar aliado à santidade. Isaías, capítulo 58, versículo 4. Anote aí. O jejum aliado à santidade e ao testemunho. Isaías 58, versículo 4. Anote e eu vou ler. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando vós, assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir nos céus, ou seja, no alto. O que Isaías está dizendo? Eis que vocês jejuam para contendas e rixas que você mesmo criou carnalmente. Ou seja, tive uma contenda, uma briga, eu estou jejuando para Deus dar vitória contra essa pessoa. Rixas, brigas, contendas. Ah, eu vou jejuar. E para ferir descompõe iníquo, ou seja, para atacar, eu jejuo, mas eu estou numa guerra, numa briga. Não no mundo espiritual, como Efésios capítulo 6, versículo 10 diz,
nós temos o revestimento para lutar no mundo espiritual, capacete da salvação, coragem da justiça. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra potestades, principados. Então o que eu tenho que fazer? Hostes nas regiões celestiais. Então eu tenho que jejuar em santidade para vencer lá. Não vencer guerras, contendas e brigas casuais, que por falta de testemunho às vezes, e por falta de uma santidade de vida com Deus, acabei me metendo numa briga. Não, e ele diz, se você jejuar desta forma, a sua voz não será ouvida no alto. Ou seja, você ora, jejua e não acontece. É em vão esse jejum. Se puder repousar no dia que estiver jejuando, querido, melhor ainda. Se você, por exemplo, tira um dia de folga e de jejum e se retira de tudo no seu quarto, você e sua esposa, ou um período, e você não está trabalhando, você está ali sozinho, se santificando, se retirando, repousando neste dia, vai haver muita eficácia nesse jejum e nessa oração, porque você está fora da sua atividade, você está consagrando o seu tempo também junto. Olha o que diz Isaías 58:3, a despeito de se retirar durante o jejum. Porque temos nós jejuado, diz eles, e tu não atentas para isso? Porque temos afligido as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuares, prosseguis nas vossas empresas, e exiges que se façam todos os vossos trabalhos. Ou seja, o que Isaías está dizendo, olha, você está jejuando, mas você está trabalhando muito, né? Prosseguindo aí na sua empresa, exigindo das pessoas que trabalham também, está ocupado demais, mas está jejuando. Ou seja, por que temos nós jejuado? Então, o jejum, quando não está no trabalho, no trabalho lá, naquela correria, e aliado ao repouso, é um jejum diferenciado. Amém? O equilíbrio é fundamental. Não adianta jejuar e passar mal, queridos, e ter que ir no médico por conta disso. Então existe um equilíbrio. Eu tenho que ser equilibrado no tocante ao jejum, para que eu não faça um sacrifício de tolo, tá? Principalmente no tempo que nós temos vivido da pandemia, que a tua imunidade tem que estar forte, tá? Você jejuar 12 horas, 8 horas, e ter uma alimentação regrada, e não estiver enfermo, não estiver gripado, não estiver tomando remédios fortes, você não vai baixar muito a sua imunidade. Porém, se você jejuar 2 dias, 24 horas, 48 horas, 36 horas, estiver neste tempo que nós temos vivido, você corre o risco da sua imunidade abaixar, ser contaminado ou ter outro tipo de problema. Então cada um tem o seu limite, tá? Cada um tem o seu limite. Então comece devagar. Pastor, eu nunca jejuei. Comece devagar. Comece ali com 6 horas. Pois aumenta para 8 na outra semana. Aumenta ali para 12. Tá? Após essa pandemia, aumente para 24 horas de jejum. Ou jejum absoluto, ou parcial, ou total. Tá? Então, seja equilibrado. E comece devagar por pequenos períodos. Se atente também, principalmente, se faz algum tratamento médico, como eu disse, eu tomo algum remédio. E aí você comente com o seu médico. Anote aí, quando jejuar? Estamos ensinando para você a importância do jejum. E agora a hora é, quando jejuar? Antes? Depois? Durante? Vamos entender biblicamente isso? Que momento que eu preciso jejuar? Porque muitas são as dúvidas sobre o jejum. Olha, eu tenho que jejuar no momento que eu vou passar aquele, que é o propósito do jejum? Eu tenho que estar em jejum?
Ou eu tenho que jejuar antes, ou eu tenho que jejuar depois do acontecimento. Vou explicar melhor. Eu tenho uma audiência que eu preciso, estou sendo processado injustamente, e eu tenho que ser defendido lá, e Deus tem que dar vitória. Tá? Eu jejuo antes, eu vou em jejum, ou eu jejuo depois? Vamos entender isso? Eu digo para você que você pode jejuar antes, pode sim jejuar durante, e pode também jejuar depois. Mas dependendo do que for, e do tempo de jejum, você jejuar durante, pode ter algum tipo de problema. Por exemplo, estou para fechar um contrato, uma venda, tá? Aí a reunião é 11 horas da manhã. Aí eu estou em jejum desde as 0 horas, venho. Aí eu tenho que convencer esse cliente, tenho que falar com esse cliente. E aí chega 11 horas, ele atrasa, chega lá meio-dia. Eu estou em jejum. E aí eu começo a reunião e demanda aí 2, 3 horas. E aí eu começo a ficar fraco, querido. Aí a mente já não trabalha muito bem, já fica meio confuso e vai te atrapalhar no negócio. Então, você pode fazer como Esther fez, que nós vamos ver aqui, que é um jejum antes do acontecimento, que também vai ter muita valia, porque você entregou aquele momento para Deus em oração, em jejum. Então, Esther proclamou um jejum antes da festa, da situação em si, porque naquela festa ela ia se apresentar para o rei e se tornar rainha. Então ela precisava, e não só isso, ela ia falar para o rei para poupar os judeus de um decreto que havia feito antes pessoas da corte, e ele aceitou em matar os judeus, tirar os judeus daquela cidade, matando eles. Então, eliminar. E ela precisava intervir, então ela pediu um jejum proclamado e coletivo, antes da festa, antes do momento crucial em conversar com o rei e interceder com o rei para não cumprir esse decreto para matar os judeus. Então ela jejuou antes da intervenção divina, do momento da intervenção divina. Esther capítulo 4, versículo 15 e 16, anote aí. O livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Apenas anote que eu vou ler. De novo Esther mandou-os responder a Mardoqueu. 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, 3 dias seco, jejum absoluto. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, antes dela ir. 3 dias antes, ela solicitou. Depois, continuando, depois irei ter com o rei, ou seja, jejua antes, e aí ela falou, depois irei ter com o rei, e ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Ela colocou a situação diante de Deus, 3 dias antes. Depois entregou os 3 dias todos, e ela foi. E Deus deu vitória para ela, para o povo de Deus, e criou uma situação, e o rei revogou esta lei e libertou os judeus deste decreto de morte. Mas você pode jejuar também durante, como eu disse, numa situação específica, que não te atrapalhe. Amém? Você pode estar em jejum durante aquele momento que é o propósito da sua oração e do seu jejum, que não venha te atrapalhar. Ou também depois, para agradecer pela bênção, como gratidão. Esse jejum depois da bênção, meu irmão, esse é o mais difícil de acontecer, porque depois da bênção
Depois que Deus já ouviu e deu a vitória, é raro alguém que vai falar, olha, eu vou jejuar só para agradecer. Existem os rabiscos. E você também agora está aprendendo. De que? Quando vinha a bênção que você jejuou antes, recebeu a bênção, entrega um jejum depois do outro dia só para agradecer a Deus, que você vai ver o favor de Deus alcançando você, a tua casa todos os dias da sua vida. Vimos também que somente o jejum é importante. Tá? Vimos que a importância do jejum. Porém, quando aliado à oração, ao arrependimento, a palavra, a leitura da palavra e a santidade, quando você medita a palavra e você está em jejum, querido, é outro prisma. É outro prisma, é outro entendimento sobre as Escrituras. Então, o jejum aliado à oração é demais. Jejum aliado ao arrependimento, então, nem se fala. Jejum aliado à palavra e à santidade se torna poderoso. Ou seja, o jejum tem uma eficácia muito maior quando aliado a estas coisas que eu falei agora. E quando for com choro o jejum e pranto, também chamará a atenção de Deus. Abra sua Bíblia aí em Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: todavia, ainda agora diz o Senhor, Deus dizendo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Amém? Então, quando há um arrependimento, há uma conversão. E com isso, jejuando, com choro e com pranto, se prepara para o poder de Deus se manifestar muitas vezes imediatamente. Vou te contar algo. No ano de 2006, se eu não me engano, estava eu, o meu pastor Denilson, nesta época tínhamos uma empresa, e estávamos numa situação muito difícil lá no Paraná, numa reunião em que tivemos um problema. Uma pessoa segurou lá a mercadoria da gente abrir, de uma mercadoria de abrir uma loja naquela época, e não queria devolver a mercadoria. Estávamos ali numa aflição, e aí a gente proclamou um jejum, querido. Proclamou um jejum. E enquanto a gente estava jejuando, e começamos a orar, a chorar na presença de Deus, para vir a intervenção divina, ou seja, a oração, o jejum, o choro e o pranto naquele momento. Quando terminamos a oração, o telefone tocou, era a mulher. Olha, pode vir buscar aqui, estou liberando a mercadoria. É impressionante o jejum aliado à oração, ao pranto e ao choro. Tremendo. Não é que você vai provocar um pranto e um choro. Só para você entender, tem situações na nossa vida que a gente está em pranto e em choro. Está mal diante, sabe, das circunstâncias. E aí não temos vontade de orar. E é nesse momento que você está em pranto, em choro, em momentos difíceis, que você tem que ter força para jejuar e orar. Porque olha, o jejum e a oração regado às suas lágrimas do pranto e do choro, mexe automaticamente com o coração do Pai. Ele ouve e te abençoa. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma noite de estudos e apresento cada um destes que estão acompanhando, essas famílias que estão acompanhando este ensino. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que quando este filho e esta filha de Deus,
esses filhos amados de Deus, estiverem jejuando, aliado ao jejum, à oração, ao arrependimento, coisas grandes e firmes que ele não conhece, irão acontecer na vida deles. Pai, no nome de Jesus, honra cada jejum, dá a devida recompensa. Pai, se alguém tem dificuldade de jejuar, eu repreendo agora no nome de Jesus, porque este homem e esta mulher vai jejuar e muito, e vai colher muito das suas orações. Kalamando kolamandaka. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, grandes avivamentos, grandes milagres aconteceram quando o povo jejuou. Senhor, em nome de Jesus, eu espero que a igreja, aqui a CCA de Votuporanga, entenda agora o porquê que nós convocamos a igreja todas as segundas-feiras para um jejum coletivo. Senhor, em nome de Jesus, dá vitória para ele e para ela, e que eles possam praticar aquilo que eles aprenderam nesta noite. E todos aqueles que estão vendo este vídeo nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, que você possa ser abençoado. É o que eu peço ao Deus Todo-Poderoso nesta noite, e que você possa receber as recompensas divinas eternas pelos jejuns que você oferecer para Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amar vocês faz bem para minha alma.